Muito bem-vindos ao Meio Videojogo em Força, o podcast especialmente preparado para todos que gostam de jogar e ouvir um podcast de vez em quando. Estamos de volta para o nosso 23º episódio, já, e desta feita vamos avançar para uma temática que eu já ando para falar já há algum tempo. Eu espero que tenha conseguido estruturar aqui bem tudo o que quero dizer, sem me divergir muito sobre o tema que vamos abordar. Portanto, o que eu gostaria de falar um pouco será sobre o universo dos videojogos, no fundo, não só como entretenimento, mas também como uma forma de expressão, ou de criação, ou de impacto artística. E, portanto, hoje vamos, no fundo, explorar o que eu acredito ser uma das discussões mais fascinantes e, por vezes, digamos, até mesmo polémicas, não é? Afinal, no fundo, tentar responder, afinal, os videojogos podem ser considerados uma forma de arte? Bem, durante décadas os videojogos foram vistos sempre como brinquedos digitais, algo no fundo destinado às crianças e aos adolescentes, ou aos que nós chamamos de nerds, não é? Mas lentamente e com o amadurecimento da indústria, dos criadores e do próprio público, começou-se cada vez mais a falar dos videojogos como outro nível de seriedade, não é? E hoje, no fundo, há muitos que defendem, e na minha opinião com boas razões, não é? Que no fundo os jogos são efetivamente uma forma de arte do século XXI. Mas no fundo, o que é que define uma forma de arte? Será a estética? Será a capacidade de provocar emoções? Será a sua mensagem? Será a sua interatividade? Não sei. Vamos, no fundo, explorar todas estas questões e mostrar como os videojogos têm vindo a conquistar o seu espaço ao lado do cinema e da literatura, da pintura, da música, e que, no fundo, por vezes até conseguem fundir com diversas destas vertentes na sua forma de expressão, não é? Mas primeiro, no fundo, acho que era essencial tentarmos avaliar o que é arte, afinal. Acho essencial, antes de mergulhar, no fundo, em exemplos, acho que precisamos de refletir um pouco sobre o próprio conceito de arte. Portanto, ao longo da história, não é? Creio que posso afirmar que a definição foi mudando, não é? Antigamente a arte era sinónimo de beleza clássica, de equilíbrio, de perfeição. Depois, com o modernismo e já com o pós-modernismo, passou a incluir o estranho, o provocador, o subjetivo, não é? E no fundo, creio que hoje em dia a arte é definida também pela intenção do criador e pela reação do próprio público. Portanto, isto é a perspectiva de alguém que pouco tem noção sobre o que é efetivamente o conceito de arte, pouco estudou sobre este conceito, mas é a percepção que eu tenho, não é? No fundo, do que foi a evolução da arte. E confesso que tive que ponderar aqui um pouco e mesmo escrever aqui de lado sobre as minhas ideias sobre esta temática. Mas, portanto, se olharmos por este prisma, não é? Então, quer dizer, os videojogos encaixam facilmente, não é? Portanto, são obras que combinam narrativa, estética visual, som, interatividade, não é? E que, no fundo, são feitas por equipas criativas que muitas vezes consideram artistas, não é? Mas, mais importante ainda, os jogos conseguem provocar emoções complexas, da alegria à tristeza, da nostalgia ao choque, e muitas vezes forçam-nos a pensar e a refletir, a tomar, no fundo, decisões morais, não é? No fundo, lá está, como boa arte sempre o fez, não é? E neste âmbito, eu acho que é essencial irmos buscar alguns exemplos, que é para demonstrar, no fundo, através da exemplificação, que efetivamente existe aqui um conceito artístico por trás. O primeiro exemplo que eu gostaria de falar será Shadow of the Colossus. Portanto, algo que evoca a solidão, evoca silêncio, evoca um sentimento de escala, de desproporcionalidade, não é? Portanto, é um dos primeiros jogos frequentemente citado como uma obra de arte. Eu creio que pode ser Shadow of the Colossus, portanto, originalmente lançado para a PlayStation 2, não é? E à primeira vista pode parecer um simples jogo de ação, em que enfrentamos gigantes em batalhas épicas, ok, mas que rapidamente, com o passar da experiência, com o passar do tempo que vivemos nele, não é? Percebemos que há algo ali mais, não é? Portanto, a atmosfera é minimalista, é melancólica, quase que silenciosa, não é?
Não há multidões de inimigos, nem missões paralelas, nem barras de experiência. No fundo somos só nós, o nosso cavalo e os colossos, pronto. E cada um com um design e comportamento único, não é? Portanto, a música também surge só em momentos-chave, é um mundo, lá está, vazio, mas no fundo cheio de significado. E a beleza do Shadow of Colossus está, no fundo, que não naquilo que não é dito, é o espaço deixa contar, que no fundo fica deixado à interpretação, não é? Conta uma narrativa que é contida, mas poderosa, não é? E a forma como o jogo nos faz questionar os nossos próprios atos, no fundo, fazendo-nos questionar se estaremos a fazer o bem, não é? É uma pura expressão artística, não é? E no fundo é um jogo que transmite mais com o silêncio do que muitos filmes com horas de diálogo. No fundo, lá está. É um conceito artístico puro e simples, não é? O segundo título que eu gostaria de falar, que também acho que é incontornável, não é? É Journey, não é? Portanto, Journey, portanto, criado pela Dead Game Company, não é? É talvez um dos jogos que mais conquistou reconhecimento como obra de arte a nível generalizado por parte dos jogadores, porque foi algo bastante divulgado, não é? Por parte da Sony, não é? Mas não só dos jogadores, portanto, próprios críticos, como museus de arte e galerias de arte interativas, consideram este um título como uma obra de arte, não é? E no fundo acho que isto não é um acaso. Portanto, em Journey somos basicamente uma figura sem nome, não é? Vestida com um manto e que encontra-se a atravessar um deserto misterioso em direção a uma montanha ao longe, não é? O jogo, portanto, não tem diálogos, mais uma vez, não há menus, mais uma vez, e a única forma de comunicação com os outros jogadores, que vamos encontrando ocasionalmente online, será através de sons e movimentos, portanto. E isto revela-se como uma viagem profundamente emocional. A própria música adapta-se em tempo real ao que estamos a viver. O design visual é simples, mas no fundo carregado com simbolismo. E ao chegar ao fim, muitos jogadores relatam mesmo ter chorado, porque ao sentido uma conexão inesperada com o desconhecido. E isso está muito associado com a temática e com o conceito do próprio jogo, que nos leva a ponderar e a contemplar sobre algumas vertentes da nossa própria vida. E no fundo isso acredito que é arte, não é? Quando o jogo nos faz sentir algo que não conseguimos explicar totalmente, há algo ali de diferente. Outro exemplo que também gosto de falar é Nier Automata. Portanto, basicamente não há poucos jogos que misturam filosofia e ação como a série Nier. Digamos que à superfície é um jogo de ação futurista, basicamente com androides e combates todos estilizados, não é? Mas por trás desta fachada há toda uma narrativa que explora temas como a identidade, o propósito da vida, a morte, o que significa ser humano, e à medida que avançamos na história, que tem, no fundo, tem múltiplas camadas e diversos finais, somos confrontados com algumas questões essenciais. Não essenciais, algumas questões existenciais, portanto, algo que nos ponha a questionar a nossa própria existência, não é? Portanto, e isto é feito através de diálogos densos e reviravoltas que nos forçam a pensar tudo o que julgamos saber sobre as personagens em si. Claro que também a música e o design visual e a jogabilidade adaptam-se a estas mudanças e ajudam a potenciar a mensagem que está a ser transmitida ao jogador. Portanto, este no fundo é um exemplo claro de como os videojogos podem ir muito além do entretenimento, não é? E aqui, portanto, jogamos, somos confrontados com dilemas filosóficos, emocionais e morais, não é? E que nos leva a contemplar que a obra de Yoko Taro tem mais em comum com um teatro, por exemplo, um teatro, do que com simples jogos de ação, não é? E no fundo, mas o que distingue verdadeiramente os videojogos de outras formas de arte, lá está, é a interatividade, não é? Portanto, ao contrário de um filme ou de um livro, onde somos meros espectadores, meros receptores, nos videojogos somos participantes ativos, não é? Tomamos decisões, falhamos, experimentamos, e portanto isto dá
aos jogos, no fundo, um poder único, que é o poder de envolver emocionalmente o jogador, não apenas pela história, pela estética, mas também pela experiência vivida, ok? E esta foi a grande conclusão com que eu cheguei ao contemplar sobre as temáticas que queria falar sobre os temas que queria falar sobre esta temática em particular. No fundo os jogos fazem-nos sentir culpa, fazem-nos sentir orgulho, ou medo, ou alegria, não, no fundo, porque um personagem fez algo, não é? Mas porque nós fizemos, não é? E esse nível de imersão emocional não tem paralelo nas outras formas de arte. Lá está, a arte dos videojogos está também nos detalhes da programação, claro, na direção da arte e no design sonoro, certamente, mas no fundo é uma arte colaborativa, onde dezenas, por vezes centenas de pessoas contribuem com talentos específicos para criar uma única obra coesa. E portanto, isto levou a que alguns museus de arte contemporânea, como o museu em Nova Iorque, já incluem videojogos nas suas próprias coleções. Algumas universidades estudam-nos, alguns críticos culturais reconhecem o seu valor simbólico e estético, e até o Estado já começa, no fundo, a financiar videojogos enquanto projetos artísticos em alguns países europeus. Portanto, isto é um pequeno resumo de uma investigação que eu fiz online, não é? Portanto, e é importante notar que nem todo o jogo precisa ser profundo ou filosófico ou emocionalmente devastador para ser considerado arte. Também há filmes blockbuster, não é? Também há filmes de autor, também há espaço para jogos leves e para jogos que no fundo desafiam as fronteiras da linguagem artística. Portanto, a arte está lá está, a arte está na intenção, na execução e no impacto emocional. É isso que eu queria mais ou menos transmitir. E pronto, no fundo, ao fim desta viagem, eu acho que a resposta parece-me clara, não é? Portanto, sim, os jogos são arte, fazem-no de uma forma única, de uma forma iterativa, são, no fundo, experiências que conjugam texto, som, imagem, movimentos e escolhas, são algo que espelham as nossas emoções, não é? As nossas decisões. E efetivamente, ao jogar, estamos a participar num ato criativo e estamos a interpretar e no fundo, como que a co-criar com os próprios autores do jogo. E é esta a minha opinião sobre esta temática. Espero que tenham gostado. Portanto, já sabem que podem nos encontrar nas diversas redes sociais, podem passar por lá, fazer o like, o gosto, mandar as estrelinhas para o Spotify, toda essa história. Para nós é bastante importante que nos façam estes reconhecimentos, não é? Porque ajudam-nos a chegar a mais pessoas, ajudam-nos também a vós a manter atualizados sobre os episódios mais recentes do meu Videojogo em Força. Do meu lado, pessoal, se tiverem interesse em conteúdo escrito, em notícias escritas, análises, guias, por aí fora, recomendo-vos passarem pelo site do gameforces.pt. Portanto, tenho lá, onde eu sou lá redator, e tenho lá alguns artigos meus. E é isto. Espero que tenham gostado. Já sabem, joguem muito e até lá. Tchau!